Esporte Record Interior já era assim, com o Esporte Record Paulista não vai ser diferente. Só tem se tiver a sua participação. Para todas as torcidas em todas as modalidades, estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Record Paulista e já pedindo, intimando, solicitando a sua participação. Nós vamos falar muito a respeito do mercado da bola. Tem uma matéria a respeito da situação do São Paulo. Lamentável, triste, o São Paulo se apequenou e agora mais do que isso, foi parar nas páginas policiais. O presidente pode ser empichado a qualquer momento por causa de irregularidades à frente, do comando técnico. Muricy Ramalho agora quer... Aliás, o Muricy, se fosse o Muricy, tinha saído antes. Não deve respingar absolutamente nada sobre o Muricy. Porém, a imagem de ídolo dele, enfim, acaba ficando... Não deve ficar afetada. Porém, não dá para trabalhar. Um cara que, pelo menos até onde se sabe, e há muita gente que, no mundo do futebol, coloca a mão no fogo pelo Muricy Ramalho, e aí ficar convivendo num ambiente em que tem tanta pilantragem, Muricy tem que pegar o boné e vazar. Tem cronista esportivo achando que não é hora. Eu acho que já passou da hora. Pois bem, a temporada... queremos a sua participação, tá? 14997450940. Fala a respeito dos duelos. Já quero seu palpite para Santos e Palmeiras. Depois, Bragantino e Corinthians, não sei não, hein? Vou pensar um pouco melhor e daqui a pouco eu dou meu palpite. 1499745 é o telefone para o qual você vai mandar... 14997450940 é o telefone para onde você vai mandar a sua opinião, ok? Temporada começou. Os estaduais estão em andamento, Porém, os principais times do país já entraram em campo. Mas nem por isso o mercado da bola esfriou, muito pelo contrário. Tem novidade no Corinthians, no São Paulo, que apesar de tudo está se movimentando, e também no Cruzeiro. Vamos ver. Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, é torcedor declarado do Corinthians e participou da sua primeira entrevista coletiva. Muito emocionado, o defensor lembrou da perda de seu irmão, torcedor fanático do Timão. Nem acredito que eu estou aqui, às vezes, e se eu tiver um sonho, eu não quero acordar nunca mais. A ansiedade, ela aumenta todos os dias. Nos últimos dias, quando eu já estava em conversa, não conseguia dormir. Outro time que se reforça para a temporada é o São Paulo. O tricolor paulista anunciou a contratação do zagueiro Matheus Doria, de 31 anos. O defensor é o terceiro reforço do São Paulo para esta temporada. O Cruzeiro anunciou a ampliação do contrato do atacante Caio Jorge até 2030. O artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano passado recebeu sondagens do Flamengo e do West Ham da Inglaterra, mas decidiu continuar no Cruzeiro. Esse rapaz é bom de bola, esse Caio Jorge aí, está correto o time do Cruzeiro em fazer um esforço, primeiro, para prolongar, aumentar o salário, isso obviamente aconteceu, e manter esse jogador, porque é de fato diferente. Vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians já tem acertos, também tem acerto com o meio-campista Matheus Pereira, que jogou o último Brasileirão pelo Fortaleza, e também com o lateral direito Pedro Milans, Pedro Milans, vamos colocar assim, Pedro Milans, que estava no Peñarol, lá do Uruguai. Dizem que é bom jogador. Ambos podem ser anunciados ainda hoje, tá? Vamos falar de São Paulo? Hein? Teria que ser teria que ser no Cidade Alerta para poder falar de São Paulo agora. Que coisa, o São Paulo tão grandioso antigamente. Pois bem, São Paulo, mesmo com o reforço, vive uma baita confusão fora de campo. O presidente Júlio Casares pode sofrer impeachment a qualquer momento. Estou falando sério. Essa matéria teria que ser no Cidade Alerta. Ontem, a Justiça concedeu uma liminar para que conselheiros possam votar virtualmente na sexta-feira a saída dele, e é o que deve acontecer. Vamos ver. A liminar foi concedida pela Justiça depois do pedido de alguns conselheiros. A justificativa é de que poucos conseguiriam participar da votação apenas de forma presencial. O afastamento pode acontecer por causa de denúncias de corrupção e desvios de dinheiro do cofre do São Paulo. A votação de impeachment acontece nesta sexta-feira. São necessários 171 votos para que Casares deixe o cargo. O clube pediu para que a Justiça reconsidere a decisão. O presidente nega as acusações. A Polícia Civil também investiga os casos. Investigação em andamento. Quando tem investigação em andamento, agora vão tentar, enfim, buscar esse ou aquele recurso. Eu, particularmente, aqui eu sou um atrevido, mas sou repórter policial de origem. Acredito muito na investigação. A investigação, para mim, é o que conta.
Porque quando passa dali, existem inúmeros instrumentos que podem condenar ou absolver, manter ou não uma picaretagem, ou, enfim, a coisa explodir de vez. Então, se a investigação está apontando que tem um problema, se eu sou o presidente, eu já renuncio. Se eu, em algum momento, penso no bem da instituição São Paulo, que em tempos pretéritos, como diriam os poetas, foi tão grande, invejável a estrutura do São Paulo. Só que agora a coisa está assim. É complicado, a vida do São Paulino não vai ser fácil. Disse ontem e vou tornar a repetir. Tem cronista esportivo, né, da alta mídia, que está dizendo que o São Paulo está começando a viver, a partir de agora, a pior fase de toda a sua história. De uma história centenária tão bonita, tão rica, mas que acabou sendo manchada por uma série de fatos que estão acontecendo muito mais no âmbito policial do que esportivo. Atenção, São Paulino, queremos ouvir você. É o momento de você. Como é que você está se sentindo diante de toda essa... Você se sente traído pela direção do time? Você vai lá, compra sua camisa, torce, né? Manda sua cornetada aqui, brinca de uma... Mas como é que você está se sentindo com esse monte de picaretagem? 14997450940. Vamos falar da crise do São Paulo. Ah, atenção, hein? Vamos falar a respeito desses jogos que já vão acontecer amanhã. Já vai dando o seu palpite. O Corinthians pega o Bragantino, sei não, hein? Vou pensar um pouco melhor. E tem o clássico também. Vou pensar um pouquinho melhor, porque clássico é clássico e vice-versa, como diria Vicente Mateus. Falando em clássico, é um clássico do interior. Não deixa de ser. O Noroeste que enfrentou o Bragantino nesse último fim de semana, no domingo. O jogo começou às 6h15 da noite aqui em Bauru. E o futebol é cheio de encontros. E repito, é um clássico do interior, sim senhor. Porém, o Bragantino, né, alçou voos mais altos. O técnico Wagner Mancini, competente, tem uma baita de uma história, como jogador e como treinador. Ele está hoje no Red Bull Bragantino. Só que você sabia que ele já esteve no Noroeste? E quando ele veio aqui, né, na entrevista coletiva do último domingo, ele relembrou, mas assim, relembrou mesmo, com bastante carinho, essa passagem por Bauru. Fala, professor. Uma satisfação muito grande voltar a Bauru, onde eu fui muito feliz por pouco tempo, mas fui muito feliz. Foi uma passagem muito importante na minha vida, porque acabou me levando para o clube que, de certa forma, me projetou, não só como jogador, mas como treinador, numa nova função também. Rapidamente a gente chegou a um título, que foi o da Copa do Brasil lá em 2005, e isso, de certa forma, faz parte de uma passagem na minha vida muito vitoriosa. Então eu tenho lembranças maravilhosas, não só dessa época do Paulista, como do Noroeste também, né? Eu já há pouco mais de 20 anos eu não vim aqui a Bauru jogar contra, e volto a dizer, é uma satisfação. Encontrei algumas pessoas que faziam parte do staff do Noroeste naquela época, e isso é sempre motivo de orgulho, né? Você passar pelos lugares e ter boas lembranças, amizades. Eu espero, sinceramente, que essa nova fase do Noroeste só melhore. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do Noroeste lá na festa da federação. Me pareceu um cara extremamente sério, e o futebol, ele precisa dessas pessoas, né? Eu vi aqui algumas mudanças já na área, bati papo com várias pessoas que são ligadas ao Noroeste para saber do que eles estão pensando sobre futebol. Enfim, eu fico feliz de ver o Noroeste nessa situação, de volta à Série A1, e fico feliz também de ter reencontrado pessoas importantes que fizeram parte da minha história lá atrás. Wagner Mancini, baita jogador de futebol, construiu uma carreira muito bacana e como treinador também, e hoje é o comandante do glorioso Massa Bruta. E amanhã o Massa Bruta pega o Corinthians. Eu vou pensar um pouco melhor antes de dar o meu palpite, tá? Também vou pensar, não vou muretear, eu não sou de muretear. O que é muretear? Ficar em cima do muro. Tem o clássico, né? Santos e Palmeiras. Vou pensar um pouquinho melhor, tá? Mas antes, eu preciso te dar um recado, viu? Antes eu tenho que te dar um recado. Atenção, gente! O governo do Brasil está entregando muito para o povo de São Paulo. No interior, na capital, no litoral, tem melhoria chegando para todo mundo. Olha, por exemplo, atenção, hein? Olha, por exemplo, a Via Dutra. Ela está passando por uma tremenda modernização no trecho entre São José dos Campos e Guarulhos.
As obras vão deixar a viagem muito mais segura, você vai poder chegar ao aeroporto muito mais rápido, o trânsito vai ficar muito melhor para quem usa a rodovia todo dia. E vem aí uma obra histórica, o túnel, que vai ligar Santos e Guarujá, será o primeiro túnel embaixo d'água, olha que coisa, da América Latina. A travessia vai cair para cerca de 5 minutos e você vai poder passar de carro, de bike, a pé e olha, vai ser demais. Aliás, você quer mais? Vacina contra a dengue, 100% produzida no Brasil. Expansão da linha 2 do metrô em direção a Guarulhos. E a maior operação contra o crime organizado da história, a Carbono Oculto. É, meus amigos, o governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é o governo que também investe em obras, segurança, saúde e transporte para melhorar a vida de todo o povo de São Paulo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Só corrigindo a informação, Jarbas, quando que é o clássico? O clássico, você falou no meu ouvido, na hora do merchan. Clássico é amanhã e que... é isso. Então eu vou dar uma segurada, tá? Vou dar uma seguradinha no meu palpite amanhã. Então tem o clássico e na quinta-feira o Bragantino recebe o Corinthians. Tô com vontade de falar já, mas vou deixar para depois. Vamos falar da Série A2. Série A2 do Campeonato Paulista, a tabela, né, das primeiras rodadas não foram nada camaradas. E não vai ser, nunca vai ser, né, com o São Bento. Na estreia, derrota para o 15 de Piracicaba, que é um dos favoritos. 15 de Piracicaba, Moisés Egert, está fazendo um trabalho sensacional, de respeito, viu? Aliás, por isso que o 15 é candidato a conquistar o acesso. Na sequência, o time vai pegar Inter de Limeira e o Água Santa, duas equipes que vieram nesse ano da Série A1. O técnico Fabiano Carneiro comentou, é muita dificuldade, é muita pauleira, né, professor? Vamos ver. O torcedor somente pode esperar que nós vamos trabalhar muito e competir demais para pontuar nesses dois jogos fora de casa. Com muito respeito aos dois adversários que vieram de Série A e tem trabalhos muito consistentes, já não é de hoje, né? Então sabíamos, desde o princípio, que iam ser os 3 jogos mais difíceis, já tinham conversado com a nossa diretoria e eles também entendem dessa forma. E o jogo difícil ele é decidido em detalhes, e ele foi decidido em detalhes. Saiu um pênalti para o lado de lá, não saiu nenhum pênalti para o nosso, as nossas bolas aí pegaram na trave, não entraram, elas voltaram para dentro de campo. E o jogo foi decidido num detalhe. O time provou que vai competir de igual para igual contra qualquer equipe, independente de for orçamentária, independente se eles vieram da primeira divisão ou não. Assim como foi parte dos jogos prêmios contra duas equipes de primeira divisão, que foi Primavera e Capivariana. Então o nosso time já provou que foi montado para competir de igual para igual. Tá aí, falou com firmeza o professor, o técnico do São Bento, e é isso aí. Agora, e daí que veio da primeira divisão? Vai lá, entra 11 contra 11, né, e deixa o pau torar. Vamos falar da Copinha? Que coisa, hein? Os dois galos passaram, o Galo da Comarca e o Galo de Itu. Bom, falando do Galo de Itu, terminou agora há pouco em Embu das Artes, na Grande São Paulo, a partida entre Ituano e Água Santa, válida pela primeira rodada do mata-mata, e deu Ituano, hein? Vamos aos gols, roda lá, Iago da Fiel. Vamos ver o primeiro gol? O primeiro gol é do Ituano. Tá ali o Eduardo de cabeça, que fez ali, camisa 13. O Eduardo recebeu ali o cruzamento e de cabeça, cuca legal, hein, do camisa 13. Fez o gol do Ituano. Aí, vamos ver mais uma vez. Foi lá, mas cabeceou sozinho, hein? Zagueirada deixou sozinho o jogador do Ituano, ele não tem nada com isso. Foi lá e arrematou. E aí, vem o segundo gol. O Ituano tramando a bola ali pelo meio campo. Rapaz, goleiro, bom goleiro. Rebateu, né? Rebateu em direção à lateral, como manda o manual. Só que aí, no cruzamento, mais um gol do Ituano. Camisa 2, caiu no pé do lateral. O lateral cruza bem, não tem jeito. O lateral treina bem. Stefanello fez o segundo gol da equipe do Galo de Itu. E aí tem uma comemoração ali, peito com peito, né? E lá, o Ituano vai falhar. O zagueirão falhou. Aí, zagueirão, o Brian. O Brian do Água Santa diminuiu 2-1. Ô, meu zagueiro, joga feio, filho. Você pensou que isso é quem? Baresi, Maldini, Thiago Silva, joga feio. O Brian, que não tem nada com isso, foi lá e cutucou, bateu na saída do goleiro e acabou diminuindo. 2 para o Ituano, 1 para o Água Santa. O goleirão parece que ficou sentindo, não, foi um choque normal. Aliás, o zagueiro e o goleiro trombaram.
E aí mais Ituano no ataque. Ó que jogada. Olha só. Ai, ai, ai. Ela passou. Eu achei que ela ia entrar direto, não entrou. Mateuzinho, que jogada doida, né? Que jogada confusa. Vamos ver de novo, jogada rápida. Olha, o que é isso? O malabarista Mateuzinho. Essa bola eu achei que ela entrava sozinha. O Mateuzinho acreditou. Dentro da pequena área, ele dominou, arrumou e fez o terceiro gol. Muito bem, parabéns ao Galo de Itu. O Ituano agora vai encarar o vencedor de Fluminense e Referência. Time de Embu das Artes. Pauleda, deve pegar o Fluminense, né? Essas equipes se enfrentam ainda hoje. É isso mesmo, agora é jogo todo dia, né, Jarbas? As duas equipes, o Fluminense e o Referência, se enfrentam ainda hoje para definir quem vai ser o próximo adversário do Ituano. O Santos passou pelo Cuiabá, lá em São Carlos, né? Mas o Corinthians do Iago da Fiel. O Iago estava triste hoje, estava triste o Iago hoje. Né? Ele estava, né? Não estava, Marcelo? Iago da Fiel estava triste hoje. Por quê? Porque o Timãozinho acabou decepcionando, né? A torcida alvinegra foi aqui em Jaú. Mais gols da Copinha para você, vamos ver. O Santos precisou de uma vitória simples contra o Cuiabá para avançar para a terceira fase da Copinha. JP Sherman fez o único gol da partida. Já o Corinthians decepcionou o torcedor e foi eliminado da competição. O Guarani foi superior e dominou a partida. Kelvin e João Pires anotaram os gols para o time de Campinas. E Iago descontou para o Timão, mas não foi suficiente. Final, Guarani 2, Corinthians 1. Quem fez o gol do Corinthians, Jarbas? É isso mesmo? Iago. Nós temos... O Iago bom é o nosso. O Iago da Fiel. Esse aí não evitou a derrota do Timãozinho. Pois bem, vamos seguindo em frente. O adversário do Guarani é o 15 de Jaú. Olha que interessante. Os dois, né? Alviverdes. Poxa, que coisa interessante. São dois times que tradicionalmente sempre revelaram grandes jogadores, né? Ou seja, Guarani e 15 de Jaú. Aliás, o 15 fez um jogo com cara de... Olha, é teste para... É para testar as coronárias, como diria meu mestre J. Martins. O Galo passou, mas foi daquele jeito, hein? Vai, Iago da Fiel, roda os lances para nós. Vai, primeiro gol foi do 15. Cobrança de escanteio e o Daniel. Cuca legal do Daniel, foi lá em cima, foi no terceiro andar, camisa 6, lateral esquerdo. Será que é lateral esquerdo mesmo? É canhoto, né? E aí o que vai acontecer? Vem o gol de empate do Atlético. A jogada vem lá, da ponta esquerda. Atacante bom, bateu ali, tentou, e aí a bola vem. Ô, goleirão, aceitou. O goleirão, você vê o que é. A vida de goleiro não é fácil. Já eu te explico por quê. Aí vem o segundo do Atlético. Cobrança de escanteio. Ô, a bola foi no... Ah lá, ó. Você vê como é que são as coisas? O Daniel virou aos 36 do segundo tempo. E aí o 15 vai empatar. Aí, ó, é aquele jogador que bateu, que fez o gol de cabeça. A bola sobe, ela fica viva dentro da área. Que loucura, que lance confuso, meu Deus. Aí o Thiago empatou para o 15, 2-2 nos estertores. Tá vendo ali, ó? 88 minutos, 43. E aí, o goleirão, o Pedro Cipolla, ele tinha falhado 2 vezes. Olha o que ele vai fazer, ó. Pegou 2 pênaltis, esse foi o primeiro. E esse foi o segundo. Tá vendo ali? Na batida, o que aconteceu? Pedro Cipolla se redimiu, enfim, durante o jogo, né? E aí o último pênalti marcado pelo Gabriel. O Gabriel bateu, ele, a bola, o goleiro e o gol, tirou ali do goleiro. E com esse resultado e com fortes emoções, o Galo da Comarca passa para a terceira fase. Festa, festa, festa do Galo. Em Assis foi no Tunicão o jogo. 15 está classificado e volta a campo amanhã. Contra quem? Contra o Guarani, que eliminou o Corinthians. O jogo vai ser na casa do 15, lá no Zezinho Magalhães, em Jaú. Parabéns, Galo. Parabéns, Galo. Aliás, parabéns aos 2 Galos, né? Os 2 times que avançaram na competição. Lembrando que o Comercial de Tietê hoje, né, joga pela vida, joga pela permanência na Copinha. Se vencer, também avança para a terceira fase. Tem mais gol na Copinha? Ó, não é qualquer voz. Ó, nós estamos com moral, hein? Olha que moral que nós estamos, Marcelinho. Tem mais gols da Copinha para você. Sabe quem vai narrar? Sabe quem narra? Ninguém mais, ninguém menos que Kleber Machado. 17 times, esse é monstro. 17 times já estão classificados para a terceira fase. Fala, Kleber Machado, vamos ver.
Um deles é o Vasco da Gama. Com este gol de Juan, o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Vasco. 1 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Cruzeiro e meia-noite. Walter Gabriel para o meia-noite. E Pietro, Aquiles e Eduardo fizeram os gols do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do meia-noite, que é o time do interior de São Paulo, por 3-1. O Grêmio fez 1-0 com Felipe Magalhães contra o Atlético da Bahia, que empatou com o gol contra de Bernardo. Arley fez 2-1 para o Grêmio. E Iago, o terceiro para o time gaúcho. Foi a primeira derrota do Atlético da Bahia, o Grêmio está classificado. Agora a história da classificação do Atlético do Piauí contra o Bahia. O jogo no tempo normal foi 2-2. Quando tem empate, a decisão vai para as penalidades máximas. E nos pênaltis, o Atlético do Piauí ganhou por 5-4 e se classificou. Muito bem, tá aí na narração inconfundível de Kleber Machado, hein? Vem cá, por favor, daqui a pouco, às 3h, como eu disse, comercial de Tietê joga pela vaga na terceira fase. A partida é contra o Red Bull Bragantino, sub-20, claro, né? Às 3h, no estádio José Ferreira Alves, em Tietê. Mais tarde, às 8h30, o São Paulo encara a Portuguesa, no Walter Ribeiro Sique, lá na cidade de Sorocaba. Vamos sair dos campos e agora nós vamos para as quadras. Baita vitória, mas assim, uma vitória para mudar a atmosfera, para ganhar moral no NBB. Parece que é uma tradição nos times do Paulo Jaú, né? Demora, depois pega no breu. Por isso que, para mim, Paulo Jaú é um dos grandes técnicos. Aliás, o grande técnico do basquete brasileiro nos últimos tempos. Bauru Basquete. Ontem, no ginásio Panela de Pressão, o nosso tradicionalíssimo comendador Cláudio Amantini, o Dragão bateu o Pinheiros, todo poderoso Pinheiros, terceiro colocado no NBB e venceu com placar centenário, hein? Vamos dar uma olhada? Ó o Bright, ó, quer ver? Ó o que ele vai fazer. Olha lá, ó. Ele tá com a bola, cadê ele? Deixa eu localizá-lo. Tá vendo? Ele é armador, ó. Ele segura, infiltra, ai, ai, ai. Pode chegar. Ah, pensa o quê? Marcação, pode chegar. O homem é monstro. Ele vai parar lá na placa de publicidade, mas olha o que ele fez. Coisa linda. E, aliás, ele repetiu isso, né, durante o jogo, ó. Mais uma vez. Ele, olha lá, opa, olha lá, ó. Eita, coisa linda de ver, gente. Olha que coisa gostosa de ver. Ó, segura daqui, segura de lá, até que vem a infiltração e 2 pontos mais. Sensacional. E o Alex Garcia jogando muito e o Alex encarando a defesa, hein? O Alex, o interminável Alex Garcia com 40 e tralalá, encarando essa molecada e vou dizer uma coisa, é um jogador muito forte, né? De personalidade forte e também fisicamente muito forte. Ó o The Flash, ó. Meu Deus, coisa linda. Muito bem. Volta só um pouquinho, TP, 2 linhas para baixo, porque eu estava descrevendo os lances ali. É sensacional ver o Bright, né? Baita vitória, o Dragão pegou Pinheiros, né? Placar centenário. Bom, classe do Bright, norte-americano marcou 20 pontos, mas ainda ficou atrás de outro monstro, que é o Alex Garcia. Meu Deus, autor de 26 pontos. No fim, Bauru Basquete 101, Pinheiros 96. Atuação de gala. Atuação de gala. Jarva, você foi feliz demais. Atuação de gala, de respeito, de nível hard, nível estratosférico do time bauruense, que agora tem 11 vitórias e 10 derrotas. É o 11º na classificação. O Pinheiros segue na 3ª posição com 17 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, o Bauru Basquete ganhou de um dos bitelos do NBB. Simples assim, atuação de gala. Jarbas Soares foi bem demais nesse termo utilizado, hein? O Dragão volta à quadra na quinta-feira contra o Paulistano. De novo, mais um time da capital. E, novamente, no comendador Cláudio Amantini, o nosso eterno Panela de Pressão. Vamos falar com o Paulo Jaú? Assim, um comentário rápido. Paulo Jaú, aliás, o Paulo Jaú e o Alex Garcia, né? Ambos vão falar com a gente, mas assim, o Paulo Jaú parece que às vezes demora. Tem sido, né, durante esses anos nos quais o Paulo Jaú está à frente do Dragão, parece que demora um pouco para pegar no breu. Mas, de repente, pega. Por quê? Porque o técnico, com o mesmo ele, claro, que deu uma qualificada, né? Mas, assim, com 95% dos jogadores, o time começa a jogar absurdamente e faz o que fez ontem. Não sei se tem algum segredo, mas quem fala agora é Paulo Jaú. Acredito que foi um dos melhores jogos, o melhor jogo da nossa equipe nessa temporada, né? Uma consistência, com intensidade, um plano tático bem
bem trabalhado, né? Bem assimilado por eles. Então a gente teve alguns deslizes no terceiro quarto ali, mas depois nós conseguimos retomar ao plano tático. Então a equipe está de parabéns, nossa rotação veio muito bem. A gente sabia, né? Não dá para você jogar com uma equipe dessa, a qualidade que a equipe tem, uma grande técnica, você achar que não vai ser um jogo duro, vai ser um jogo decidido. Eu falo assim, é um jogo longo, né? Um jogo que vai ser decidido ali no final, ele não é decidido no primeiro quarto e no segundo. Né? Então a gente estava preparado para isso, a gente sabia que isso poderia acontecer e aconteceu, né? Mas conseguimos uma vitória muito importante, a equipe está ganhando corpo aí para a sequência da competição. Eu acho que você falou bem, a intensidade do jogo foi boa. A gente teve uma intensidade muito forte, tanto na defesa quanto no ataque, saindo contra-ataque, tentando recuperando bola, eu acho que rebote na mão. O time foi muito guerreiro contra a equipe jovem, uma equipe que estava aí entre os primeiros colocados, aí, primeiro colocado do geral, então acho que o time foi bem, merecido a vitória. Você vê que é uma combinação que tem tudo para dar muito certo, né? O time que hoje é liderado pelo Paulo Jaú, com aquela serenidade toda, e ele tem essa característica. E aí você tem um jogador da estirpe de Alex Garcia, que é muito forte mentalmente e também muito forte ainda fisicamente, o interminável Alex Garcia. E aí chega o Bright. Meu Deus do céu. E aí, parece que a molecada no entorno, né? Começa, sabe? Não, vamos seguir por aqui, porque por aqui é o caminho. E acontece isso, o melhor jogo do ano, né, nessa campanha do Bauru Basquete. Vamos falar agora da Superliga Feminina de Vôlei. Vitória do SESI Vôlei Bauru e derrota do Renasce Sorocaba. O time bauruense foi a BH, lá nas Minas Gerais, e não encontrou, ó o retrato aí, não encontrou muitas dificuldades para passar pelo Mackenzie. 3-0 com parciais de 25-17, 25-22 e 25-19. Destaque para a Casiele. A Casiele logo ela vai ser mamãe. Eu entrevistei a Casiele esses dias não, já faz um tempinho. Ela e Henrique Modenese, no meu modesto, e aí Colim, e a Casiele confidenciou. Ela tem o sonho de ser mamãe, mas continuou jogando muito. Olha lá, sobe pouco. Você quer mais ou não? A Casiele fez 7 pontos de bloqueio. E para a Bruna Moraes, que foi a maior pontuadora da partida com 15 bolas no chão. O SESI subiu uma colocação, agora é o 5º na tabela de classificação. Parabéns, SESI Vôlei Bauru, por tudo aquilo que vocês fazem sempre. Já o Renasce jogou em casa. Esse uniforme vermelho é bonito, hein? Já o Renasce jogou em casa no ginásio do SESI, lá em Sorocaba, contra o Osasco. O Renasce venceu o primeiro set por 28-21, mas depois as atuais campeãs da Superliga tomaram conta do jogo e fizeram 25-20, 25-18 e 25-18. 4-1, portanto. Osasco está na 4ª colocação e o Renasce é o lanterninha da Superliga. Você vê que coisa, né? Vale uma análise, mas assim, com muito respeito ao Renasce. Não é fácil. É um time que tem qualidade, que está dando sangue, consegue vencer sets importantes e até pontua na competição, só que a vitória não vem. Ainda assim, aguerridas as jogadoras, o Granado, né, que esteve aqui com a gente agora recentemente, sabe? E ainda assim, sabe, todo mundo vai pro pau, essa que é a realidade. Ninguém desanima, ninguém desiste. Por quê? Por causa do brio, muito provavelmente por causa do brio e por causa de uma série de razões que às vezes nós que estamos de fora a gente não reconhece. Mas tá ali, ó, tá tentando, ganha e aí dá tudo aquilo que pode e aí de repente o adversário, né, na maioria absoluta das vezes é mais qualificado e acaba virando. Mas o Renasce merece todo o nosso carinho e nosso respeito por todo o trabalho que vem sendo feito por recolocar o vôlei de Sorocaba na elite do voleibol feminino brasileiro. Bom, a Vitória Parisi, ela é ponteira do Renasce. É claro que existe muito a lamentar, é claro que existe, enfim, uma série de razões. Mas ainda assim, a Vitória Parisi e as suas companheiras seguem na luta. Fala, jogadora! Daqui pra frente a gente vai continuar trabalhando, vamos em busca de uma vitória. Sábado a gente tem um jogo importantíssimo contra o Mackenzie, aqui em casa. Então a gente vai trabalhar forte essa semana e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Muito bem, a sonora ali foi captada por Pedro Curbacier, né, Jarbas? Esse a gente conhece bem. Vamos de participação? Bora? Vamos ver aquilo que disse. Chegou mensagem para você. Chegou? Então vamos começar. Vamos começar com o Elias, aqui de Bauru. Boa tarde, Colim, sou Elias, do Jaraguá. Manda um abraço para minha mãe, Eliana. Ela é sua fã. Ô, dona Eliana, obrigado, querida. Ela tá lá em Echaporã. Vai, Corinthians! Abraço, Elias. Abraço, dona Eliana. Obrigado pela participação, viu, querido? Participe sempre. Vando de Guaiçara, boa tarde, Colim. Estou aqui sintonizado no Esporte Record Paulista.
ficando informado sobre tudo de todos os esportes. Continua o mesmo jargão, viu? Tudo sobre todos os esportes mesmo. Sou seu fã, meu amigo. Ô, Vando, obrigado, querido, obrigado. Obrigado acima de tudo pelo respeito, viu? Valeu, Vando, direto de Guaiçara. Rafael de Botucatu, que é fã da Turma da Mônica, hein? Boa tarde, Colim, boa tarde a todos da Record. O Palmeiras começou bem o Paulistão 2026. Será 3-0 em cima dos golfinhos. Chupa Santos. Tá aí o Rafael de Botucatu. Rafael, né, palmeirense de 4 costados, tá otimista com o nosso Palmeiras. Sidney, lá de Avaré. Boa tarde, Colim, vitória do Santos amanhã contra o Palmeiras. Tá aí o Sidney. Ô, Sidney, o Santos vai ficar bom. Tá com cara de um time que vai ficar bom. Valeu, Sidney. Obrigado pela participação. Direto lá da cidade de Avaré. Vamos, turma. Luiz Antônio de Porto Feliz. Boa tarde, Colinha. Muito triste ver uma modalidade que era para trazer entretenimento, alegria, geração de empregos, sonhos, ganhando ultimamente só páginas policiais. Tem razão, ele se refere ao São Paulo, né, Luiz? É lamentável, é triste. Valeu, Luiz Antônio, direto de Porto Feliz. Participe sempre, querido. A casa é sua, viu? Nilson Cruz de Bauru. Boa tarde, Colinha. Meu tricolor está cada vez mais crítico. Acho que o problema interno não está afetando em campo, não afeta, viu, Nilson? Está faltando raça, abraço, mas não é, viu, Nilson? Não tem jeito. Não tem jeito. É inevitável a comissão técnica e o time não sentirem as picaretagens que são feitas pela cartolagem. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente é sempre assim. Nilson, obrigado pela participação, querido. Participe sempre. A casa é sua, viu? O Esporte Record Paulista é seu. Cláudio Rossini, lá de Lençóis Paulista. Boa tarde, Colinho. São Paulo vai virar uma portuguesa da vida e vai cair se não trabalhar a sério. Vai ter que passar por uma catarse, né? Na mitologia grega vai ter que sofrer para poder renascer. Olha isso, viu onde eu fui parar? Mitologia grega. Ai, meu Deus! Valeu, Cláudio. Obrigado, querido, pela participação. Direto de Lençóis Paulista. Bora? Alessandro de Agudos. Colim, foi muito bem colocado por você. Eu, como São Paulino, me sinto traído nessa condição que está o São Paulo agora. Sim. Alessandro, a gente entende, com o meu coração eu te entendo. Palmeiras foi esse rolo, Corinthians é esse rolo sempre. Se não mudar, o Santos, né, muitos problemas e, inevitavelmente, os times acabam sentindo dentro de campo. Valeu, Alessandro, direto de Agudos, obrigado pela participação. Bora, turma? Bora? Fernando de Marília. Tarde, Colim, não é só no São Paulo que tem essas falcatruas. Não, de fato não. No clássico 2-0 Verdão, ganha do Palmeiras, freguês é sempre freguês. Valeu, Fernando, direto de Marília. Palmeirense que nem eu.